Vamos lá, boa noite, turma. Mais uma apresentação startup. Para quem nunca esteve aqui, vou repetir, cultura, questão de cultura. Isso aqui um evento que a gente faz, que a gente começou após o Startup Weekend. O objetivo é reunir o pessoal do setor tecnologia, empreendedor, todo mundo que é afim de empreender ou conhecer um pouco mais da área de tecnologia. E hoje é o nosso 8º evento, a gente está aí com o pessoal da Mega City. E a intenção realmente é a gente aprender. Então, não vou me delongar, a gente está um pouco atrasado. Pessoal da Mega City, vamos lá. Beleza, valeu. Bom, apresentar aí para o pessoal. Meu nome é Thiago, trabalho na parte de marketing e gestão comercial lá da Mega City. O Victor Fernandes é da parte de desenvolvimento e o Marcos também desenvolvimento de software. Vou começar aqui, basicamente o que a gente preparou hoje para vocês é uma timeline da Mega City e a gente vai explorar um pouquinho qual foi a nossa experiência desde o começo até hoje. No meio desse caminho, certamente tiveram uma série de dificuldades, e a gente foi transpondo cada uma delas. Eu imagino que vocês, se estiverem empreendendo, ou se tiverem alguma ideia, vão certamente encarar alguma coisa nesse sentido. E aí é a nossa oportunidade de troca aqui, a gente pode conversar a respeito de cada situação dessa e trocar ideia. Então, basicamente, a Mega City hoje ela tem... Aliás, antes disso eu queria conversar um pouquinho, saber exatamente qual é a intenção de vocês, de onde é que vocês conhecem a Mega City. Galera que eu já conheço, lá acho que eu não conheço. Não conheço ali. Meu nome é Isabela, eu sou da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais. Na verdade eu estou aqui como ouvinte hoje, porque eu vim conhecer o laboratório aberto para a gente levar a experiência para lá. Legal. Meu nome é Hudson, sou de um Senai também, que é da região de Betim, Minas Gerais. Tá. É onde vai ser montado esse laboratório, A gente veio aqui para pegar um network ali de vocês, aqui da região, do próprio Senai de Tubarão, para a gente poder replicar esse mesmo ambiente lá. Legal. É isso aí. A Conexão Startup é uma iniciativa que aconteceu ali em Criciúma, Leandro Benicar e o pessoal ali da Plural, incubadora, incubadora não, na verdade, um ambiente de coworking. E aí a necessidade deles de promoverem eventos e fazerem a conexão entre as pessoas do ambiente do ecossistema empreendedor daquela região, e não só dali, também das outras cidades ao redor. Eles acabaram desenvolvendo esse modelo de evento, Conexão Startup, e isso foi se espalhando. O Tubarão é o segundo braço disso, Acho que o primeiro braço, na verdade, tem Central e Sul e aí as outras aqui. Certamente isso vai se espalhar para o Brasil inteiro já. O ambiente aqui favorece para essa atividade? A única coisa que o pessoal reclama é que não tem uma cerveja, É o que a gente está falando hoje. Não, isso não A gente tem que levar para lá melhorado. Mas se puder ter uma cerveja lá, pode ter certeza que vai. Lá em Minas Gerais tem pinga, A pinguinha em Minas Gerais está valendo. Mas tudo depois, não pode ser dentro do Senai. Que triste. Meu nome é Ramon, eu sou do Senai de Criciúma, do Instituto de Tecnologia de Criciúma. Eu estou participando aqui do laboratório aberto agora, mas como um suporte para começar a fazer o laboratório aberto expandir e decolar. Então uma das minhas funções aqui vai ser realmente fortalecer esse espaço que vocês estão tendo. Um dos meus papéis vai ser ajudar vocês a expandir isso aqui. E, se possível, deixar essa sala cheia, trazer mais gente de fora para fazer isso que vocês estão fazendo, trazer recursos para apoiar o que vocês estão fazendo. Vai trabalhar aqui em Tubarão ou... Alguns dias da semana eu vou ficar aqui em Tubarão. Vou participar toda terça-feira que tiver esse evento aqui. E também mais alguns dias da semana eu vou estar durante o dia aqui. Que vai ter o papel também de quase que uma mentoria, Dependendo da área, como a minha área, eu sou engenheiro de materiais, eu não tenho como dar mentoria em todos. Mas eu vou auxiliar vocês a conseguir recurso, a empresa que quiser, recurso financeiro, de inovação, por exemplo. Não só esse edital, existem vários outros aí que as empresas não conhecem, principalmente para startup. Tem muita coisa aí sobrando e eu vou estar aqui para ajudar vocês a não só o dinheiro, mas recurso intelectual também. Isso é bom. Existem 60 institutos Senai aí no Brasil, muitos são da área de vocês, a gente está dentro de muita empresa, sabe, muita coisa está rolando, e muitas vezes uma startup daqui tem uma solução que a gente sabe que é uma empresa que precisa.
Então a gente vai estar fazendo também essa funcionalidade de juntar. A gente Muito bom, cara. teve uma iniciativa agora, mais ou menos uns 2 meses atrás, de ir atrás de investidores, né? Bem nesse modelo mais startup, mais investimento capitalista mesmo. E tivemos contatos com alguns investidores, mas sempre a gente mantém ali um mapa de quais são os editais que estão em aberto, né? E essa é uma oportunidade interessante, porque, especialmente para a gente decidiu continuar a bootstrap por enquanto, né? Sem pegar capital para não diluir demais a empresa nesse momento. E são 2 saídas que a gente tem agora: ou vai por subvenção, e aí a gente tem que ganhar algum concurso, né? Ou vai por captação de recursos do banco particular, né? Então, certamente o caminho mais interessante é a subvenção, né? Vai ter uma concorrência, mas a gente está buscando se qualificar cada vez mais. A gente vai ver um pouco mais na frente ali da timeline. E para justamente ter acesso a isso, né? Então, validações que a gente precisa ter dentro do mercado, por meio de clientes, por meio de programas como o Inovativa Brasil, que a gente ingressou há alguns meses. E isso vai, inclusive o Inovativa Brasil dá pontuação dentro do edital de inovação do Sebrae, né? Ele bota o pessoal que está lá nesse segundo grupo, na segunda etapa, com 10 pontos a mais em relação aos demais. E a gente basicamente concorre mais fortemente assim, com os caras que estão na Inovativa também. Isso é interessante, porque a gente não tem uma vaga só lá dentro, né? E aí, certamente uma ajuda nesse lado aí que a gente vai querer. Boa noite, meu nome é Jéssica, eu sou estudante de administração aqui da Unisul. Eu participei do Startup Weekend, mas não tinha tido a oportunidade de vir no Conexão, então hoje vim como ouvinte, aproveitando aí o início das férias. Tem iniciativa empreendedora? Começando. Qual que é a ideia? É um ateliê, na verdade, que eu estou montando, mas ligado à parte de bem cultural da cidade. Né? Um ateliê, isso. Não precisa. Então, lá, Diego. Fala, Diego. Cadê o Diego? Boa noite. Você não tem iniciativa empreendedora agora, não? Deixa eu sair aqui da frente pra vocês. Você não era no ramo de alimentação, cara? Ainda é? Ainda sou, É. não deixa de ser. Mas eu deixei um pouco de lado isso agora. Passei pro meu irmão, que a gente teve uma ideia de fazer um software para a área da construção civil. Né? Entendi. Então, iniciativa familiar do restaurante. É uma fábrica, né? Não é um restaurante, é uma fábrica de pré-assado. Aí tô indo de cabeça, né, cara? Startup, cara, ou é 8 ou é 80, né? É mais ou menos por aí. Aí a gente está seguindo esse caminho aí, não é fácil, tem que estar em busca de conhecimento toda hora. Parece que é assim, né? É uma corrida contra o tempo. E vale a pena ouvir, cara, bastante os conselhos, porque é caro. É caro e às vezes pode custar não só dinheiro, mas a empresa. A gente conseguiu até um sócio, né? Que vendeu uma parte para uma consultora grande da cidade, que conseguiu a gente está assim, incubado, né? Pode-se dizer, dentro da construtora. E ela está dando toda a assessoria da parte de conhecimento da construção civil. A gente tem uma ideia, aí acabou unindo as coisas, mas é assim, é só o começo. Tem muito caminho ainda. E agora no sul, né? Vai network, conexão. E prestigiar os meninos aqui, ouvir um pouquinho dos desafios, da história empreendedora aqui, do trio da Parada Dura, né? As suas aventuras empreendedoras. Eu sou a Pan, prazer, moro aqui em Tubarão e gosto bastante dessa temática de empreendedorismo. Pan, uma novidade da incubadora, como é que tá lá? Então, a gente recentemente teve a oportunidade de receber uma oferta para estar lá na Feira de Ciência e Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo em setembro, no Parque Ambiental da Tractebel, sem custo nenhum. Então vai ser um stand bem bacana, assim, só para ofertar para todas as empresas incubadas. E acho que é uma oportunidade legal de expor o produto, de fazer negócios, vai ter bastante gente circulando. Então acho que com essa finalidade vai ser bacana. Por enquanto acho que é isso. Bom, então vamos lá. A gente vai aqui, como eu falei para vocês, né, pegar vários pontos, vários momentos da Mega Síndico, que na verdade é a Embit, né? A Mega Síndico é um produto, é um projeto da Mega Síndico que alavancou e que hoje a gente mantém em foco. E por meio dessa historinha que a gente vai contando, a gente vai apontando esses momentos aí. Então vamos lá, não sei se vocês conseguem enxergar daí, eu vou tentar dar um zoom aqui. A gente desenhou hoje uma timeline aqui, né? Então a gente começa aqui em 2014, mais ou menos, no início, e vai até 2018, quando a gente já vai falar um pouquinho de visão de futuro da Mega Síndico. E o Vitão e o Marcos, eles vão certamente ajudar aqui a lembrar das coisas, porque eu não estava presente, eu entrei mais para 2016 aqui, né? Então não lembro daquela
no início. Então foi assim, ó, primeira coisa foi a questão da formação da sociedade, né, a criação do negócio. Então eu estava explicando hoje à tarde como é que foi lá. Na verdade, como ele explicou, a gente abriu a Inbit, né? Então abrimos a Mega Síndico, né? A Mega Síndico era um projeto dentro da Inbit. E a ideia da Inbit é desenvolver vários projetos. Na verdade, o que eu vou contar aqui no começo são mais os erros que a gente cometeu no começo, né? Talvez vocês tenham cometido os mesmos erros ou para não cometer quando fizerem. Então a gente pensou uma empresa de 3 pessoas, eram 3 desenvolvedores, era eu e mais 2 desenvolvedores, os dois não estavam ainda. E a gente teve a ideia de, vamos desenvolver vários projetos. Aí a ideia fervilhava e vamos começar vários projetos, né? E então assim a gente abriu a Inbit. O Mega Síndico foi o primeiro projeto que a gente começou, que é o que está vivo até hoje. Né? Então, vamos começar a empresa, o primeiro erro que a gente cometeu, que eu considero que foi um erro, a gente ficou empolgado com o primeiro cliente, assim, o cliente queria testar o software, né? O primeiro erro foi a gente, vamos alugar uma sala comercial já de cara, e daí alugamos uma sala comercial ali perto do Giasse, já torramos todo o dinheiro na sala comercial, sendo que não tinha nenhuma necessidade, porque nosso software, ninguém visitava a sala comercial, a gente poderia trabalhar remotamente, então isso aí é uma lição que eu acabei aprendendo logo no começo, que realmente, vá para uma sala comercial quando tiver necessidade. Ou então procura a incubadora, que foi o que a gente acabou acontecendo com a gente. Né? A incubadora é com um valor muito mais acessível e tem um espaço comercial além dos espaços de coworking. Exato. Mais ou menos foi esse aqui o montante que se perdeu na época. Se perdeu não, né? Porque foi durante esse período, mais ou menos 8 meses, né? Então, que se gerou a versão 1.0 do Mega Síndico. Né? Então, para mostrar para vocês aqui, a gente tem um vídeo. Só vou pedir para mim cortar os títulos, porque a música é engraçadíssima e esse vídeo aqui, ele mostra a primeira versão do Mega Síndico e ele foi qual era a ideia disso aqui? Era um tutorial? Aí está outro erro que eu considero, né? Vamos desenvolver o sistema para gestão de condomínio. O que a gente começou a fazer? A gente desenvolveu a gente imaginou tudo que ia acontecer no condomínio, desenvolveu todas as funcionalidades, mas nenhuma funcionalidade era realmente boa, tudo fazia um pouquinho de tudo, mas não fazia nada muito bem. Essa primeira versão que a gente lançou do MVP. Foi muito baseado no achômetro, né? Foi na nossa hoje em dia, o que eu faria, né? Que a Mega Síndico acabou fazendo? Você foca na sua principal dor do cliente. A nossa principal dor do cliente qual que era? Que a gente acabou descobrindo. Ele queria gerar boleto para os moradores pagarem. Então a gente poderia, o nosso MVP ser só isso, gerar boletos, né? Fazer toda a sessão de parte de rateio, receitas, despesas e gerar o boleto, que era isso que ele queria. Mas a gente já gastou, além dos recursos na sala, gastamos recursos para desenvolver um monte de funcionalidade que no final era tudo o cliente não usava, não percebia, e a principal funcionalidade, que era a geração de boletos, estava difícil de usar. Então essa foi a primeira versão, que é essa que está passando no vídeo. E se você olhar, um monte de tela solta, vou cadastrar uma receita, você vai numa tela, cadastrar uma despesa, vai noutra tela. Uma receita que é para apartamento, que é só para apartamento, você vai numa outra tela. O cliente não entendia nada. A gente tinha que, até o primeiro cliente, esse primeiro cliente que a gente conseguiu, ele estava com a gente até hoje. Hoje em dia ele está super satisfeito, né? São mais de 3 anos utilizando software, né? Então ele realmente passou por toda a fase, né? Ele passou desde a pior fase do Mega Síndico até hoje em dia, que é um bom software para ele utilizar no dia a dia. Então, deixa eu dar uma olhadinha ali já no Mega Síndico. O primeiro cliente é o seu Chico. O seu Chico está com a gente até hoje, então ele tem 2 anos e pouco de estada com a gente. E isso para a gente é uma validação de negócio muito importante, né? Porque não basta ele comprar, mas no caso de SaaS, que a gente chama, que é software como serviço, é importante que ele se mantenha no software, não só compre, né, uma vez e entre no software. Então a gente tem ele até hoje aqui, foi mais ou menos nessa mesma época, em 2014, que o Mega Síndico foi criado. Então eu queria destacar aqui, esse vídeo aqui é um vídeo, acho que promocional, olha a música disso aqui, não dá vontade de se matar não. Filme de terror, né? Isso aí é bizarríssimo, cara. Mas tá aí, foi a primeira versão que foi criada e foi o que possibilitou a primeira venda. Então o nosso MVP, né, a entrada no mercado, permitiu chegar em um cliente e falar para ele, olha só o que a gente tem. Né? Tem isso aqui e serve para isso. Ô Victor, tem uma ideia, quanto tempo demorou para chegar até o MVP ali e fazer? O MVP foi, na verdade, a gente comecei a desenvolver na faculdade, né? Aí passamos um tempo desenvolvendo, na época do TCC, aí desenvolvemos, mas assim, todas essas telas, tudo solto, a gente ficou uns 3 meses assim, desenvolvendo mesmo, não foi... Mas foi na verdade no fim a gente jogou muita coisa fora. Na verdade posso dizer assim, isso aqui que está aqui não sobrou nada hoje em dia no Mega Síndico, mudou tudo. A gente percebeu que eram as principais, a gente viu que eram as principais funcionalidades que precisava, e essas funcionalidades do jeito que estava aqui não estavam, jogamos tudo fora e fizemos uma nova boa daí. Mas a ideia do MVP foi em 3 meses. Foi 3, até o primeiro cliente ali foi uns 3, 4 meses. Mas assim, esse cliente que a gente estava, ele estava utilizando software, ele conseguia. Só que a gente ia na casa dele para ensinar ele a usar.
Aí você imagina como é que você vai escalar um negócio assim, porque o software era complicado de utilizar. Então a gente ia lá, a gente ia na casa dele, ele ia gerar os boletos todo mês, né? Ele gerava os boletos para os moradores, a gente ia lá, ensinava ele a gerar os boletos. E é engraçado que era assim, antes ele precisava de 10 passos para gerar os boletos. Você fazia 10 passos para gerar os boletos. Hoje em dia é uma tela que o único passo que tem é só de confirmação. Então de 10 passos foi para 1. Então é uma diferença assim que foi da... E também legal destacar assim, que hoje em dia o conceito de software é que tu tenha todas as funcionalidades dentro de uma única tela, basicamente, com uma navegação muito curta, né? E assim, de trocar de tela, raramente a gente vê isso, né? A gente vê as funcionalidades bem distribuídas, num design moderno e uma boa usabilidade. Então, quando tem uma navegação de uma tela para outra, isso é muito bem estudado, porque isso é consumo de tempo no uso do software, é falta de produtividade na aplicação. O ideal é que o software embarque um processo que existe dentro do cliente, né? Então, assim, se você tem uma tela, tem que atender um processo. E o processo tem que estar todo embarcado dentro daquilo lá. Se você tiver que trocar para fazer um processo de telas, é algo que não está muito bem feito, assim, no ponto de design. E está transparente para o usuário também, ele não consegue entender que ele tem que sair dali para lá. Né? Em uma tela só consegue trabalhar uma comunicação muito mais correta para facilitar o uso. Então, estou destacando isso porque a gente vai ver a versão nova do Mega Síndico e vai entender um pouquinho das diferenças da evolução, na verdade, que a gente teve no produto. Vou voltar aqui para nós. Nessa época era para dia que a gente vendia o software e consultoria, né? Porque a gente vendia na casa do cara fazer o que ele tinha que fazer, então... Exatamente. Então, assim, outra coisa, vocês vão ver aqui alguns nomes riscados aqui, ó. Isso aqui foram os projetos paralelos que a gente coordenou durante a evolução do Mega Síndico. Está arriscado porque foi o maior erro da face da Terra, na minha opinião, e eu imagino que na opinião deles, porque o que mais se fala em empreendedorismo é não perca o foco. Nunca perca o foco. E a Mega Síndico já nasceu com foco, Mega Síndico não, em Bit Softwares, né? Ela nasceu sem foco, ela nasceu para fazer várias coisas, com um time de 3 pessoas. Quer dizer, isso é muito difícil de se fazer, né? Bem, pelo menos, então tu vai ter aquela empresa a pato, que não voa, não corre, não faz nada, não nada direito. Então, foi o que aconteceu durante um período de mais ou menos 2 anos, né? E a gente coordenou aqui, ó, projetos, por exemplo, rede social de maçons, dentro de um networking que a gente tinha, né? O projeto saiu do papel, aconteceu alguma coisa? Chegou a fazer? Parou na participação. Kanban Go, que era uma aplicação para gestão de tarefas, né? Tipo, que tem hoje aí igual o Trello e tal, coisa assim. Foi engraçado porque a gente começou a fazer, ele já existia o Trello, então sem nenhum motivo. Pareceu na roda, né? Riscou também, então quer dizer, chegou até que ponto esse projeto aí? Esse aí tinha um protótipo já funcional. Protótipo funcional. VPlan, então o que era? O VPlan é um software para a área de engenharia civil, né? É um software para controlar a construção, como é que está o andamento da construção, o diário de obra, tinha toda essa parte assim. Era legal a ideia também, mas daí não tinha como tocar, não tinha força de trabalho. Mas o que acontecia era assim, nós éramos 3 desenvolvedores, né? Então acabava funcionando, as pessoas viam, quando você tem uma empresa e você é desenvolvedor, você tem que se acostumar com isso, porque toda hora aparece alguém querendo falar alguma coisa com você. Tem uma ideia, e a gente embarcava em todas. Tem uma ideia? Não, tem que desenvolver então. Embarcava em todos, e no final, a ideia inicial que era nossa do Mega Síndico foi a que sobreviveu. Todas as outras chegavam num momento que não tinha perna para andar, né? Então, isso aqui é uma lição aprendida, não sei se aqui alguém é desenvolvedor, mas realmente vai aparecer, toda semana vai aparecer alguém para querer abrir um novo negócio com você. Então você tem que ter foco, por mais que a ideia seja boa, você tem que se controlar e falar, não, eu estou com a minha ideia, eu vou continuar com a minha. Não tem que todo mundo quer um desenvolvedor de graça, né? Para desenvolver e ser sócio, tu não quer. Tá difícil de achar desenvolvedor bom, cara. Bom, né? Bom. Desenvolvedor bom é difícil de achar e quem está aí está ganhando muito bem, né? Então, trocar um salário garante uma incerteza, uma possibilidade futura, mas que na prática não é nada, né? A prática é só uma oportunidade para entrar no teu projeto. Então, assim, em 2015, mais ou menos aqui, a Mega Síndico mudou para a incubadora, dentro daquela lógica que você falou, consumiu toda a grana. Agora a gente precisa de um lugar mais barato, a gente precisa reduzir essa carga financeira para conseguir sobreviver e continuar só no bootstrap mesmo, trabalhando o mais focado possível, mas os focos ainda não estavam no Mega Síndico, né? Os focos, não existem, acho que funciona. Aqui Kanban Go, depois houve a saída do primeiro sócio, então a empresa ela passou por uma série de transições no quadro social dela, né? Dentro dessa lógica, a gente aprendeu algumas coisas sobre formação de time, né? Tanto eu, que eu tinha uma empresa anterior, e a minha empresa ela também não teve uma sociedade que foi bem sucedida, né? Ela acabou sendo desmobilizada, e a sociedade da Inbit Softwares que se transformou quase que totalmente, sobrou o Vitor, né? Da formação original. O Quixote tem algumas coisas para comentar aí sobre essa experiência. Acho que a nossa maior experiência que a gente teve nessa área de sociedade, cara, foi o seguinte:
Quando você tem, a gente tinha sócios muito capacitados, com ótimo networking, só que o pessoal era part-time, né? Trabalhava só um pouco. E quando a gente está numa startup, as ideias serviram, a gente quer validar muita coisa constantemente. Então a gente acabava tendo muita ideia, querendo validar muita coisa, e quando a gente tinha contato com aquelas pessoas que eram nossos sócios, a gente sentia que eles não estavam no mesmo ritmo que a gente, porque para chegar de A a D tem que passar pelo B e pelo C. E como eles não viam o B e o C, eles não entendiam o porquê do D. Então aí a gente tinha esse problema, né? Aí eu acho que isso foi um grande ensinamento para mim, assim, um sócio tem que trabalhar a mesma coisa que você no dia, ou ter dinheiro para investir, né? Senão fica complicado de tocar um negócio com uma pessoa. Dentro de uma lógica de investimento, geralmente ele paga pelo que ele iria trabalhar, se ele não for trabalhar, ou mais, né, dependendo do valor da startup. Uma startup geralmente não tem um valor definido, né, um valuation definido. Isso significa que essa quantidade de dinheiro ela pode ser mensurada por quanto valeria o trabalho do cara. Né, no início, se ele está com ponto social e não quiser trabalhar. Então, mais ou menos isso aí. Com relação ao sócio também, a saída do primeiro sócio acabou ocasionando a gente está desenvolvendo software e ele tem uma veia empreendedora, ele é muito empreendedor, só que ele gosta muito da área de jogos. Então, no decorrer da empresa, ele estava desenvolvendo software para gestão condominial, os outros softwares que a gente desenvolvia, mas o que ele queria mesmo era desenvolver jogos. Então, chegou um momento que ele mesmo, ele entendeu isso e ele pediu para trocar, porque ele é super... O que a gente tem aqui de experiência de formação de time é assim, ajustar personalidades dentro de um time é uma coisa muito difícil. A gente aqui na última formação teve muita sorte porque a gente é totalmente complementar nas personalidades. E às vezes coloca duas pessoas para dentro de uma sociedade que elas têm exatamente personalidades conflitantes, parecidas, né? Isso gera tensão dentro da tomada de decisão, gera dificuldade, gera uma conversa não técnica. Quando eu entrei na Mega Síndico, eu ouvia relatos deles de situações nesse sentido, de que a conversa e a tomada de decisão estava sendo muito emocional. Estava envolvendo questões de ficar nervoso, e não pode ser assim, você tem que tomar uma decisão puramente técnica, né? Tem que analisar o problema e resolver e trazer a melhor solução do problema. Então a única coisa que deve valer de sentimento dentro da startup, do grupo, da sociedade, eu imagino que seja o feeling de cada empreendedor, para validar as ideias, para conseguir entender e sentir se aquilo que está sendo feito faz sentido ou não, né? E até conecta com aquilo que você acredita. Então, assim, sempre continuar sem pudor de expor as ideias e também sem o ego de se as ideias caírem, né? Porque a ideia, na verdade, se ela cair é porque tem uma melhor para tomar o lugar dela, né? Então a gente não pode tomar como se fosse uma coisa pessoal. Então, cara, a parte de formação de sócios, com a saída do Lucas, a gente teve a entrada do Marcos. Né? Então a gente teve essa primeira mudança e com a entrada do Marcos ele teve a experiência de ir para a casa do seu Chico lá e tentar implementar aquela primeira versão do software e ele estava desesperado assim, porque ele falou, cara, pelo amor de Deus, desse jeito não tem. Eu estava na empresa já fazia 2 meses e eu não entendia ainda como é que funcionava o software completo. Então eu pensava para mim, como é que eu vou passar para um cliente para ele entender se eu que estou dentro da empresa não entendo o que tem que fazer aqui dentro para isso funcionar. Aí um dia a gente chegou, foi para a empresa, ficamos 2 dias lá enfurnado, comendo o que tinha lá dentro e trabalhando. A gente trocou todas as linhas de código, né, Victor? Todas as linhas a gente trocou. Eles fizeram aqui um refactoring dos códigos, né? Eles aplicaram uma nova suíte gráfica para a aplicação, ficou um pouquinho mais moderna. Aliás, é a mesma suíte que está até hoje, né? E fizeram uma simplificação absurda. Assim, o sistema hoje ele já sofreu mais simplificações, mas naquela época ele caiu metade das funcionalidades dele e já ficou muito mais simples, mais fácil de entender, mais fácil de vender. E aí ele foi ganhando ajuste com o mercado, né? Ajuste com a demanda do cliente, com as experiências e tal. O engraçado da versão 2.0, né? A gente desenvolveu e a gente tinha que ir na casa do seu Chico para gerar os boletos de novo, né? A gente chegou lá, era o 5º mês que estava usando vocês, já tava muito puto. Daí ele chegou, a gente estava ensinando para ele, cara, eu acho que eu vou desistir de usar o software, não estou entendendo, toda vez vocês têm que vir aqui, não vai dar mais para usar. Daí eu cheguei assim, abrindo o notebook, não, mas fica tranquilo que agora a gente tem a versão 2.0. Aí eu abri e mostrei para ele, daí na hora ele já sentiu, eu falei, mas agora eu acho que vai, né? Não vai, hoje já é. E foi, né? Foi só aquele dia. Mas se não tivesse isso na cartada na hora de ia perder. Eu abri, não, mas vai ficar tranquilo que agora tem a versão 2.0 bem assim, a versão 2.0. Daí ele olhou, começou a notificar, agora eu acho que eu consigo fazer. E realmente já tinha sido uma melhoria, o Jeremy já melhorou muito mais do que isso. Mas naquele ponto foi uma melhoria que ele já conseguiu utilizar o conhecimento dele, utilizar sozinho a ferramenta. Ficou bem mais simples para ele utilizar. Então esse aí foi um ponto de virada que a gente viu, a gente realmente durante todo o tempo, a gente apanhou do cliente ali, né? Tinha que ficar na casa dele gerando contas, mas a gente aprendeu, porque eu não tinha experiência de gestão de condomínio, um dos sócios tinha um pouco.
Mas não tinha essa experiência, então a gente teve que aprender esse tempo, aprendendo na internet, como gerir condomínio. Depois disso, realmente, a versão 2.0 foi uma versão que deu de falar, não, agora essa versão já dá de vender, já tá legal. Então daí foi onde surgiu. Mas então, eu tenho outra pergunta. Tá falando de achar um sócio que sabe de TI, deve tudo. E como tu achou o Kisho? Tipo, era colega de faculdade, uma coisa antiga, tu vendeu bem a ideia pra ele, O Kisho pô, a melhor ideia do mundo, cara, vamos lá. Não, mas o Kisho a gente trabalhou, nós dois trabalhávamos aqui no Senai. Então eu fiz amizade com ele aqui, na verdade. Enquanto a gente trabalhava, eu já percebi que ele era diferenciado dos outros, assim, né? Em relação ao desenvolvimento, em relação ao empreendedorismo. Então a primeira pessoa que eu pensei já foi trazer ele. Eu fui bem focado, assim, não tive ideia de trazer mais ninguém. Falei, é ele ou então não vai ficar ninguém. Ou só eu, né? Fiquei emocionado. E aí, não gosto muito dele hoje em dia, mas... Declarações, só a gente tem que aturar, né? Já chamou, né? Onde é que a gente está aqui? Ó. Tiveram mais alguns projetos, vinculando, né? Como eu estava falando, tudo do CRM, essa brincadeira, que foi um projeto que chegou em que nível? Esse daí ficou no nível de prototipação também. Prototipação. Eu só pensava, uma prototipação do software está consumindo muito recurso. Fica ali para aparecer. Mas nem gente aparecer. Quando você faz só a prototipação de um software já consome muito recurso. É que às vezes você como desenvolvedor, você não vê o dinheiro saindo, porque você está usando sua própria mão de obra. Mas aqui em todos esses projetos foi muito recurso que a gente gastou mesmo, poderia ter sido investido em outras coisas. Eventualmente se a gente tivesse com carga total na Mega Síndico, ela estaria em outra situação hoje, mas a gente não tem arrependimento nenhum, né? Porque basicamente essa foi a história da Mega Síndico e o que trouxe o aprendizado, a percepção, foi extremamente necessário passar por tudo isso, né? Para que houvesse essa percepção. Então aqui, ó... E lá já se foram 2 anos. Aqui já se foram 2 anos, exatamente. Só tinha um cliente na época, só o seu Chico. Pô, esse cara aí, ele é parente de vocês? Na verdade, tinha 2 clientes, tinha o seu Chico e tinha o administrador que estava começando a utilizar. Uma administradora estava começando a utilizar o software. Dava para pagar, tipo, os custos ali da empresa, né? Pagava bem mais ou menos, assim, era... Só a comida, só os chips e a... Na realidade, o que eu ia falar para vocês, a Mega Síndico, eu ia falar uma coisa que eu esqueci, caramba. Esqueci, então, o que eu ia falar? Não sabe? Troca, próximo. Mas já até falando também, nesse período que ficava sem dinheiro, a gente acabava fazendo mais freelance, fazia freelance por fora, então era mais tempo ainda, vários projetos fazendo freelance, então era uma coisa que caminhava muito lentamente. O Freela foi bancando a empresa até hoje, ele banca um pouco assim, né? Ele ajuda ainda no fluxo de caixa da empresa. A gente está matando os projetos terceirizados, né? Mas a gente ainda tem uma obligação contratual. Mas antes ainda, né, de chegar lá, nesse momento aqui em 2016, até o finalzinho de 2016, mais ou menos, ali, acho que no final, em agosto, mais ou menos. Saída do Rafael e minha entrada. Nesse ponto aqui, teve um hiato no tempo parado. A gente teve mais ou menos 1 ano de produto sem oferta no mercado, produto sem evolução de software, sem programação nele, teve alguma alteração só por demanda de cliente, mas nenhuma evolução assim, né, do ponto de vista de negócio, exatamente porque a sociedade não está funcionando. Né? Então aquele problema que a gente falou lá no começo, aqui na formação do time, ele veio refletir nesse ponto aqui. E isso aqui foi uma perda muito grande para a empresa do ponto de vista do timing do mercado. Ela perdeu o tempo que ela tinha, a oportunidade que ela tinha de não ter nenhum concorrente, né, ou de ter muito poucos concorrentes, para voltar só depois de 1 ano, quando ela já tinha aproximadamente 20 concorrentes no Brasil. Né, então hoje a Mega Síndico se diferencia mais uma vez, ela voltou com funcionalidades e uma metodologia de gestão condominial que é muito mais simples do que todos os nossos concorrentes, então a gente ganha, a maioria dos clientes que a gente vai tem um software concorrente, a gente ganha na venda, né, por essas novas características, mas a gente já podia estar dobro lá na frente em função desse ponto aqui, ó. Se a gente pudesse ter visto a nossa sociedade de uma forma mais crítica no momento da formação e escolher com mais consciência, a gente teria talvez uma melhor aceleração no negócio, né? Mas aí legal porque eu tive a minha oportunidade, né? Eu entrei na Mega Síndico e aí a partir desse ponto, basicamente a gente tomou uma decisão muito importante aqui, ó. Essa decisão aqui, ó, encerramento dos projetos paralelos. A gente conversou um dia e a gente falou, galera, a gente tem que parar com todos os projetos paralelos da Mega Síndico, a gente não vai tocar mais nada, é só Mega Síndico, puro foco naquele produto, é o produto que vai dar certo, e se não der certo a gente vai quebrar com ele, a gente não vai quebrar com o outro. Né? Então foco nesse produto. E a partir desse momento aqui, eu acho que foi quando a gente começou a acertar. Né? Foi quando a gente começou a trazer tudo aquilo que a gente tinha aprendido e colocar o trem no trilho, assim, né? E fazer a empresa realmente acelerar e ganhar corpo, e ganhar volume, e ganhar capacidade
e profissionalismo para ser uma empresa de concorrência no mercado, para conseguir acessar o mercado nacional, né, para fazer as modificações que ela precisava no seu produto e atingir as demandas dos clientes. Então, quando eu entrei aqui, a primeira coisa que a gente fez lá na Megasim foi a estruturação financeira de negócio. Né? A gente implementou um software para fazer a gestão financeira e começamos a organizar a empresa do ponto de vista do que entra, do que sai, e também automatizar os processos de cobrança do cliente, a parte de assinatura, né? Porque a nossa venda é por assinatura. Então, isso é tudo automático, o cliente compra, recebe o seu login no software, acessa o ambiente, no final do período ele recebe o boleto dele, paga o boleto, já reativa a assinatura, então isso é tudo automático hoje, o que desonera muito a carga operacional dentro da empresa, né, e viabiliza que a gente possa trabalhar na melhoria do produto, e não na operação de vendas ou de atendimento ao cliente. Tivemos a estruturação do setor comercial, implementamos o CRM, um software de gestão de marketing, né? Com o CRM a gente passou a organizar todos os contatos dos nossos clientes e os históricos de relacionamento com a Megasim. E iniciamos digamos assim, a pedra fundamental da estruturação da gestão de vendas como um todo, né? Porque com base na gestão comercial, com base no histórico de relacionamentos que a gente tem com o cliente, a gente consegue estender a partir daí os processos de venda, aquisição de leads, qualificação de leads, captação de novos clientes, venda ativa, né? Prospecção e venda ativa, atendimento, venda inbound, venda outbound. Todas as metodologias que a gente tem dentro da venda, elas acabam sempre no CRM. Então, a gente, sabendo disso, a gente implementou a aplicação, o software, que viabiliza agora a gente explorar o crescimento do mercado, a aceleração do negócio, né? A partir desse ponto, basta a gente estruturar os processos e entrar a equipe, né? A gente já tem as tecnologias e já tem isso bem definido. Você comentar alguma coisa? Não? Acho que uma coisa que não está aí, mas que também é legal de se lembrar, é que como a gente tem uma cultura de, às vezes, trabalhar home office e isso não atrapalha a gente, foi importante que a gente começou a fazer a gestão dos projetos de forma mais profissional, usando um software, né, para fazer a estimativa, a curva de burn down, ali, o gráfico de burn down. E isso tem sido bastante legal para a gente conseguir fazer as métricas e que uma coisa que sempre é dito bastante nessa parte de empreendedorismo é que você tem que medir o seu resultado, né, constantemente. E isso ajuda bastante tanto na parte motivacional quanto para a gente fazer estimativas. Então acho que isso foi bastante importante. A gente hoje utiliza a ferramenta do Clubhouse. Clubhouse é uma ferramenta de gestão de projetos de desenvolvimento de software. Lá dentro os caras conseguem lançar todas as tarefas que eles têm que fazer, dar um scoring para essa tarefa, dizer quantos pontos ela equivale, né, pontos por função. E dentro desses pontos, você consegue calcular um gráfico de velocidade, que a gente chama, que é quantas tarefas eu consigo matar por dia. Isso é um gráfico real, né? Conforme tu vai matando as tarefas, ele vai atualizando o gráfico automaticamente, então te traz uma projeção bem realista. A gente consegue basicamente mensurar qual é a capacidade de entrega da equipe, né? E isso vira uma concorrência positiva, né? A equipe vai tentando bater os pontos e ganhar da concorrência, vamos dizer assim, em termos da equipe de desenvolvimento. Além disso, a gente tem lá toda a visão do escopo do projeto, toda a definição de quais são as tarefas que estão dentro daquele escopo. Consegue dividir vários projetos, visualizar várias iniciativas dentro de uma iniciativa da versão nova, da versão atual, atualização disso, atualização daquilo, né? Significa que a gente então tem uma empresa que é projetizada, né? A gente tem a nossa produção, nossa venda online, nossa venda contínua, mas basicamente a gente trabalha por projetos dentro da evolução do negócio. Então cada projeto é uma... Eu acho que a gente falava ali na questão do hiato ali, a gente já tinha clientes que mantinham a empresa, né? Então já era um software que online era um pouco difícil vender porque tinha que dar um pequeno treinamento, mas os clientes depois de um mês usando, eles já aprendiam a fazer o resto sozinho. Então a gente ficou com hiato, tinha clientes, o produto estava validado, mesmo assim a empresa acabou não indo para frente por outras questões, né? Tiago, uma pergunta. Hoje no mercado, o que diferencia vocês assim, dos concorrentes? Vocês têm um preço diferenciado, a usabilidade? O que diferencia a nossa empresa hoje são duas coisas, a produtividade e a simplicidade do software. Ele ganha em relação a qualquer concorrente, né? Quando eu digo mais produtivo, é assim, imagina que tem uma administradora que tenha 600 unidades para gerar boleto todo mês. Ela vai fazer boleto, todo dia do mês ela está fazendo boleto porque não dá tempo de ela fazer outra coisa na vida dela. Então, tem uma pessoa que só faz boleto na administradora o mês inteiro. Dia 5 é um condomínio, dia 6 é outro, dia 7 é outro, e assim vai. Então, produtividade em administradora significa ampliar as vendas deles, porque eles deixam mais livre uma pessoa, o que permite ampliar as vendas. Então, produtividade é a palavra-chave na nossa venda, né? Na nossa diferenciação. E a outra questão é a precificação. O modelo de precificação ele é variável.
Então, essa lógica faz com que a gente estabeleça uma relação de parceria com a administradora. Ou seja, nosso foco são condomínios de autogestão e administradora de pequeno e médio porte. Então, uma administradora de pequeno e médio porte, eventualmente, ela não tem caixa para bancar um software de R$1.000, R$2.000. Né? A gente tem concorrentes que cobram isso. E isso é muito pesado para a administradora e, eventualmente, vem até com um contrato de fidelidade. Então, os caras correm isso aí de um jeito absurdo. E a gente chega com uma proposta totalmente diferenciada, que fala o seguinte: nosso preço é por unidade, se vocês implementarem 50, a gente cobra 50, se vocês implementarem 600, a gente cobra 600. Né? Isso é variável à medida que a gente vai implementando. E o preço ele é uma curva, né? Então, assim, quanto mais unidades tu tem, menos tu paga por unidade. Isso. Então, se você tiver bastante, paga menos. Eventualmente, uma administradora com 1.000 unidades pode estar pagando mesmo entre uma de 100. Né? Porque a unidade ela também também. Aí a gente está entrando em 2017 agora. Tá? Seguindo a linha do tempo ali. Isso. Estou correto? Certo. E quando tu falou da divisão de tarefas ali por meio daquele software, é tarefa só de programação ou tarefa interna também? Dá para fazer os dois ali dentro, cara, mas a gente costuma fazer só o desenvolvimento justamente para a gente ter uma mensuração da nossa vazão de tarefas de desenvolvimento, né? Porque, querendo ou não, a gente é uma empresa de software, né? Então isso é importantíssimo. As outras coisas a gente costuma colocar em outros lugares, né? E assim, a gente usa para outras tarefas mais amplas da gestão o Trello mesmo, né? E também tem a aplicação de projetos da Zorro, que ela é integrada com a gestão financeira, e essa a gente utiliza bastante para fazer projetos de implantação em cliente. E daí o cliente tem um portal de acesso, ele também pode acompanhar as tarefas que estão sendo desenvolvidas e tal. E isso aí acaba facilitando um pouco. Apesar de que a gente está querendo cada vez mais diminuir essa questão de implantação no cliente, né? A ideia é crescer e escalar, então implantar no cliente não é uma boa ideia. A gente quer simplificar a coisa. Onde estamos aqui? Então, vamos lá, chegamos aqui. A gente passou então no Inovativa, que foi um marco importante para a gente. Né? A Inovativa é o maior programa de aceleração do país, né? Desenvolvido pelo Ministério da MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Né? Só uma pergunta, estou perguntando aqui na internet qual é o nome da ferramenta de GP? Gerenciamento de projetos? Clubhouse. Clubhouse. É club, né? Clubhouse. Clubhouse. Essa ferramenta é específica para software. Para software, sim. Na verdade, você tem... Eu acho que mas é para software porque existe uma... Na verdade é para software, né? Ela tem até... Você pode customizar ela para tarefas Clubhouse. Né? Oi? Clubhouse, normal, né? Clubhouse. São tudo junto. Software. E as ferramentas de gestão de velocidade, essas coisas, burn down. Ela é mais automatizada do que a outra. Totalmente automatizada. A gente gostou bastante dela porque ela une assim, o que é vantagem do Trello, que é a simplicidade, né? Tem os cartõezinhos lá, é muito simples. E ela também traz um pouco daquela parte que é mais interessante, que é mais parruda, assim, de trazer relatórios interessantes, sabe? Que a gente não tem isso no Trello, porque o Trello é só os cartões. Né? Em software o pessoal costuma ver, olhar o projeto de uma forma assim, ó, um pouco dinâmica, sabe? Não é aquele escopo bem definido igual um projeto de uma ponte, por exemplo, né? De engenharia. Então, o projeto de uma ponte se define quando você vai colocar a fibra, quanto cimento vai lá dentro, quantos operários estão lá dentro, e aqui não vai mudar, ou vai mudar muito pouco, né, dentro do projeto como um todo. Em software, a gente trabalha com o conceito de epics, né? Então, essas epics são grandes histórias do cliente, elas são quebradas em stories, que aí são coisas que traduzem melhor o que significa aquilo que o cliente está querendo dizer, eventualmente ele nem sabe como traduzir aquilo em uma funcionalidade, e é o trabalho do analista de sistemas ir lá identificar como é que eu traduzo isso em uma funcionalidade. E você cria um monte de stories, e dentro dessas stories a gente quebra em tarefas. E ali começa a desenvolver um pouquinho mais, tem metodologias ágeis de desenvolvimento. Né? Aí uma história, por exemplo, como um usuário do perfil administrador deve ser possível incluir um novo apartamento. Isso é uma história, né? Com automação do usuário dentro do software. Exatamente. E aí a partir dali tu quebra em atividades de desenvolvimento mesmo. Né? Então isso vai ficar bem legal porque fica bastante dinâmico, né? Com interação com o cliente e desenvolvimento e tal. Não restringe o trabalho do desenvolvedor. Cara, passando no Inovativo foi o seguinte, a gente foi aprovado e sinceramente eu publiquei essa inscrição às 11h59 do último dia de inscrição, cliquei, enviei assim e levantei as mãos pro céu e fui embora. Eu achei que não ia passar, a gente nem deu muita bola, né? Nem estava muito ligado assim, e aí de repente veio lá a notícia, vocês foram aprovados no Inovativa, e isso começou a abrir portas para a gente, oportunidades de aparecer na mídia, de poder apresentar um pouco melhor a nossa empresa. Mas também as mentorias e todo o programa de aceleração. Então, assim,
Uma coisa que é legal para trazer aqui para o pessoal, e a gente vem falando no Conexão Startup, né, que mentorias são fundamentais para as empresas evoluírem dentro do contexto de startup. Né? Conseguir trazer mentores que vão contribuir significativamente para o negócio é o que mais acelera o negócio. Às vezes não é grana, às vezes não é nada disso, é mentoria. Mentoria e um processo evolutivo. O que significa um processo evolutivo? Um programa. Né? Um programa de aceleração. A gente aqui em Tubarão não tem nada parecido. Então a gente foi buscar lá fora, conseguiu passar inovativo, fomos acho que os únicos aqui da nossa... Da Amurel, acho que da Amurel, cara. Eu acho que eu dei uma olhada boa. Porque o Silma tem, mas a Amurel não tem. Então a gente passou, a gente é uma empresa foi bem selecionada assim, dentro das possibilidades que a gente tinha na região. Né? Então a gente lá tem um mentor pessoal, o Thiago Matsumoto, esse cara de São Paulo, investidor em negócios e tal. E tem bastante experiência na parte de validação de negócio e gestão financeira também. E a gente tem mentorias coletivas que vão trazendo conteúdos e informações e possibilitando que a gente interaja também, né, com os caras, pergunte e tal, para adquirir técnicas e tirar inseguranças, né? Pô, será que esse é o caminho? Será que não é? E tal? E isso traz pra gente assim um foco muito maior, sabe? A gente consegue saber qual é a direção que a gente tem que ir de uma forma muito mais ágil do que as outras empresas que eventualmente estão fazendo isso aqui, ó. Né? Esse aqui é o problema de uma empresa que não está mentorada, né? Ela faz essas coisas. Isso aqui não leva a empresa a acelerar. Acho que dá para dizer que nesse momento que a gente passou no inovativo, a gente já estava começando a fazer as coisas certas, só que a gente não tinha um processo. Né? Aí quando a gente passou no inovativo, eles vieram e voltaram assim, o processo é esse aqui. Então a gente segue esse processo e... Tudo que se tinha dúvida caiu, o que era certo ficou, e aí dali a gente começou a acelerar. Então, o que significa acelerar? Validamos o produto no mercado, né? Pivotamos o negócio, hoje a gente fala em outra visão de futuro, totalmente diferente do que a gente tinha há um tempo atrás, mais inovadora do que a gente já está, né, do que a gente já é, porque hoje a gente inova em funcionalidade, mas funcionalidade é copiável. Né? A gente tem que inovar em modelo de negócio, esse é o mais difícil. Inovar em modelo de negócio significa ter ideia inovadora, entender o mercado, saber o que o cliente precisa e perguntar para ele se realmente o que eu proponho atende a ele. Né? Então isso passa para o MVP, passa para a gente ter todo um trabalho que às vezes não é só de uma funcionalidade para tornar o software cada vez mais robusto. Né? Então, o inovativo, ele trouxe para a gente, ele pressionou a gente para dizer o seguinte, cara, mas e aí, cadê a inovação? Porque isso aí não é inovação, uma funcionalidade nova, tal, isso não é inovação. Vocês precisam de inovação pesada se vocês querem ganhar inovativa. E a gente entrou com esse objetivo, a gente quer ganhar inovativa, não entra para perder. A gente pode até não conseguir, mas a gente não entra para perder. Então, dali surgiu então a versão 2.5, né, que já foi a melhoria do que a gente tinha antes. E eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a diferença em relação ao primeiro software que a gente viu lá. Ó, esse é o Mega Síndico novo, né? O Mega Síndico novo ele tem esse conceito aqui, ó. Aquilo que a gente via nos menus lá, hoje está tudo numa tela só. Então, com essa tela aqui, basicamente, o gestor de condomínio, ele brinca uma tarde inteira aqui, sem trocar de tela. Então, abas aqui, ó, essas abas são bem ágeis de trocar, então não tem gasto de tempo e carregamento de páginas, né? A gente tem uma navegação muito mais limpa aqui, a gente não tem informações pesadas na tela, usa uma certa iconografia para tornar a coisa mais leve, né? Ícones também para explicar o que significam essas coisas, né? A gente aponta o mouse aqui, ó, ele explica também o que significa cada coisa, né? Tem botões de ação aqui também, todos com iconografia, e isso acaba facilitando muito a lógica. Então, o que um síndico faz na prática, né? Para a gente tirar essa dúvida aqui? Um síndico basicamente tem que lançar receitas, despesas, consumo de água e gás dentro de um condomínio, né? Tudo aquilo que é ordinário, que acontece todo mês, ele faz um lançamento único no Mega Síndico e isso se repete mês a mês automaticamente. Tudo que é eventual, ele faz um lançamento a cada mês e isso acontece raramente dentro dos condomínios, só quando tem realmente uma eventualidade. Senão as contas são bem padronizadas. Assim. Depois ele faz a leitura dos hidrômetros, né, lá dentro do condomínio, vai lá e lê cada um deles e lança todas essas informações. Quando ele lê um hidrômetro, basicamente ele só tem que lançar aqui as marcas que ele leu, o resto ele já calcula tudo para ti. Então assim, fica muito mais rápido ele trabalhar do que calcular isso na mão ou calcular isso no Excel. Né? Depois ele faz a leitura do gás, que é muito parecido, ele tem que fazer a leitura dos manômetros aí, né? E lançar aqui quais são essas informações. Né? Aqui em cima ele consegue adicionar uma receita,
né, ou adicionar uma despesa ou adicionar uma transferência, que são os 3 movimentos possíveis dentro do fluxo de caixa, né, transferir de uma conta para outra, receita ou despesa. Aqui ele faz uma navegação mensal, aqui ele tem as funcionalidades extras em relação a, por exemplo, exportação de arquivo de remessa, importação de arquivo de remessa, reabrir fechamento. Raramente ele vai utilizar isso aqui, então está escondido, né? Então isso tudo aqui é um estudo de usabilidade, né? O cliente acaba tendo as funcionalidades mais fáceis, que ele mais acessa de forma mais acessível. É quase um 5S dentro do software, né? Uma coisa parecida com isso. A conciliação bancária é uma funcionalidade que ele valida o lançamento de contas dele, então está tudo numa tela só. Quando ele termina de fazer isso aqui, basicamente ele clica aqui no gerar cobranças, e aí o software pega tudo isso que ele fez, junta dentro de uma planilha de rateio, especifica cada conta, quanto que vai para cada condômino e gera uma cobrança para cada um e no final envia um e-mail para a galera. E aí finaliza o processo. Ele não precisa sair dessa tela para fazer isso. Então daquilo que a gente tinha no começo para isso que a gente tem hoje, quando a gente mostra aqui para um síndico ou para um gestor, ele fica maravilhado, cara, porque é muito automático, é muito fácil de utilizar, né? Isso acaba ganhando muito da nossa concorrência e fazendo com que a gente alavanque no nosso mercado, né? Então, em produto, hoje a gente está com uma tecnologia que ganha da maioria dos concorrentes, Condomínio 21, Superlógica, a gente tem BR Condos, a gente tem uma série de outros concorrentes aí no mercado que a gente mapeia, né? E que a gente ganha tecnologicamente deles, né? Aí, produto novo. Uma outra coisa legal aqui é a tela de notificações. Imagina que eu tenho um administrador e eu tenho 50 condomínios, 100 condomínios dentro da administradora. Se eu estiver administrando o condomínio, sei lá, Vila Dorata, esse condomínio, aliás, e o outro condomínio manda uma notificação, uma solicitação de atendimento, eu notifico aqui, centralizado. Então eu não preciso sair da minha plataforma que eu estou gerenciando, do meu cliente, eu estou gerenciando para atender um outro cliente. Eu consigo gerenciar tudo de forma centralizada, também traz bastante produtividade. Bom, e assim vai, né? Quer dizer, eu tenho uma série de entendimentos aqui dentro do software, que está muito mais voltado para a área de User Experience e Design de telas, que produziu esse software aqui. Thiago, eu só vi tu falar da parte financeira do software, parte de boleto, ele realmente ele resolve só esse problema? Não, na verdade a gente tem aqui a parte de contrato, reunião e toda aquela burocracia de condomínio. Agendamento de área comum, isso, faz isso de forma automática, então basicamente ele disponibiliza um portal para o morador, lá no portal o morador pode acessar e reservar a área comum, ele pode fazer essa gestão automaticamente ou então mandar uma solicitação de aprovação para o síndico, né? Já integrado com a parte financeira, se tiver uma cobrança na área comum já vai para o... Mas esse aqui foi o MVP, né? Manteve o MVP de ideia de dar mais de boleto, de cobrança. O primeiro foi sentido. Se no começo a gente tivesse desenvolvido um sistema que só gerasse boleto, já dava um MVP. Já resolvia. Não precisava ter feito tudo isso. Essa era a dor, o boleto. Mas a principal dor. Fazer tudo de uma vez só, daí acaba não... Por duas razões não precisava, porque a gente não tinha tantos concorrentes, né, e porque era a principal dor dos caras. Então a gente podia ter focado nisso aí, entregado uma solução mais rápido, né, perdido menos tempo e talvez em 2 anos nós vamos lá em cima. Mas startup não é bem assim, né, cara? É um negócio de maturidade, o time também, então é um negócio que envolve pessoas, não dá pra falar só tecnicamente, sim. Não importa, isso importa é que tu trilhou um caminho e aquilo te possibilitou aprender e chegar em determinado ponto, né? Costuma brincar lá que a gente acha que sabe tudo até pisar na frente do cliente e tomar 2 tapas na cara, né? Aí a gente não sabe nada, aí vai aprendendo. Chega na frente do cliente e sempre é uma surpresa, né, cara? Naturalmente. Então aqui é agendamento de áreas comuns, a parte de registro de moradores, de condôminos, assembleias, ele faz todo o planejamento de assembleias, né? Como é que está aqui nessa versão. Consigo fazer uma convocação, registrar uma assembleia que já foi realizada, né? Dar um informativo legal aqui para a galera saber como funciona. O que mais aqui? Contatos, manutenção, né? Fazer manutenções preventivas de caixa d'água, pintura, etc. Tudo que faz uma programação dessas atividades para não perder isso de vista, né? Relacionamento faz a parte de advertências, queixas, atendimentos e recados gerais. Então, advertência é quando alguém faz uma lambança lá no condomínio, o cara tem que mandar uma advertência, 3 advertências leva uma multa, tal, aquele esquema lá, né? Queixas é um condômino contra o outro, ele diz, estou falando de barulho do cara lá. Então, ele consegue fazer uma queixa pelo portal, aparece aqui na plataforma e o síndico consegue atender isso diretamente pela plataforma. O mais legal disso é que ele mantém um registro histórico de tudo que aconteceu no condomínio. Isso é importante para ele avaliar no futuro, quando ele for considerar, sei lá, dar um desconto para um condomínio que está com uma multa lá.
Se esse cara faz muita lambança, talvez ele não mereça esse desconto, mas assim, ele pode gerenciar essa informação. Ainda que porventura mude de síndico no futuro, né? Se mudar de síndico, ainda assim a informação continua lá. Exatamente. Essa é a vantagem de você utilizar sistema, né? O recado geral é aviso do e aqui os nossos relatórios, né? Hoje, como vocês trabalham com a parte de suporte ao cliente? Nós temos a ferramenta da Zorro lá. A Zorro, cara, ela integra financeiro, CRM, gestão de projetos de implantação de clientes, suporte técnico, o que mais, cara, que estou esquecendo aí? Reports, eu consigo pegar dados do financeiro e gerar outros relatórios, por exemplo, os indicadores de software como serviço, né? Indicadores SaaS 2.0 lá, que a gente pretende implementar em breve. O que mais que a gente tem? Subscriptions, que gerencia todo o processo de assinaturas, né? O cliente entra lá, faz a assinatura dele, compra, paga pelo cartão, pelo boleto e tal. Isso tudo integrado, cara. Sim, a informação atravessa todos os softwares de uma forma integrada. O que eu tenho no Subscriptions, eu tenho lá no CRM. Porque o Subscriptions é o financeiro, né? Isso facilita muito, porque pra gente acaba... Por exemplo, o cara solicita uma dificuldade que ele tem se essa funcionalidade não foi bem resolvida. Se eu quero fazer um upsell desse cara, vender mais para ele, isso tem que ser considerado na venda. Então está lá no CRM. O ticket de suporte do cara está dentro do CRM. E a gente basicamente gerencia tickets, né? Tem os canais de atendimento, o Omnichannel lá, a gente tem telefone, e-mail, chat online, tem os contatos do nosso Help Center, né? Isso tudo vem por meio do software. E aí a gente consegue meio que centralizar tudo que aparece na Mega Síndico, seja pelo site, seja pelo telefone. Em relação ao suporte, dar o suporte ao cliente, geralmente o que acontece assim, a funcionalidade do core, como é gerar as cobranças, a gente ensina no começo, né? A gente ensina no primeiro mês, no segundo mês às vezes ele pergunta pra gente alguma dúvida e depois do segundo mês é muito difícil o cliente procurar a gente. Geralmente a gente que vai atrás do cliente, porque às vezes a gente tem alguma dúvida de alguma coisa ou quer conversar sobre alguma funcionalidade, a gente que está buscando mais o cliente. Então esse é um outro sinal que o software está bem evoluído, assim, né? Essa questão de suporte está diminuindo cada vez mais, né? Então isso é muito importante para a gente, que temos uma equipe pequena. Então, legal, cara. Apresentamos aqui um pouquinho do Mega Síndico, né? Para o pessoal ter uma noção mais exata do que a gente faz. E aí, voltando para cá, a gente vai falar um pouquinho de futuro agora, né? Então a gente está aqui na data de hoje, né? Basicamente, a gente tem agora o nosso plano futuro para 2018 e 2019, nosso planejamento de curto prazo, curto e médio prazo. Nossa ideia aqui, basicamente, é fazer uma versão 3.0 do Mega Síndico, né? O Mega Síndico vai se tornar, na verdade, uma plataforma de serviços de gestão condominial, né? E essa plataforma vai provavelmente mudar a forma como se faz gestão condominial no mercado. A gente está prevendo uma inovação disruptiva dentro do mercado de administração condominial, isso aí fica para os próximos capítulos, né? A gente já está planejando tudo isso, fazendo toda essa viabilidade financeira disso. Futuramente também trabalhar como uma garantidora de cobranças, né? As empresas hoje em dia, administradoras, elas contratam garantidoras para que elas recebam o faturamento integral do condomínio sem correr o risco da inadimplência e pagam 6 a 7% por isso. Então, basicamente, se a gente oferta serviço de gestão condominial, né, basicamente a gente também pode ofertar garantia de cobrança, né? E outra fonte de receita para a Mega Síndico. A ideia também é vender por assinaturas, né? A gente já mantém isso, mas aí agora com uma plataforma freemium, então a gente vai provavelmente lançar isso dentro do mercado como uma plataforma freemium com funcionalidades Pro e básicas, né? Com relação à assinatura, como o Thiago falou antes, tem vários concorrentes nossos que eles fazem um plano, 12 meses você vai com a gente, senão você vai pagar uma multa. E o Mega Síndico não necessita disso, é uma assinatura igual a Netflix. Se você quiser cancelar, você pode cancelar a qualquer momento. Só que a experiência que a gente tem é que a administradora, principalmente a administradora, todos os clientes que saíram do Mega Síndico foram síndicos que trocou a gestão. Nunca teve uma administradora que saiu, vou trocar para um concorrente. Então desde o começo, então a gente pode deixar isso livre para a administradora, porque a gente tem a noção de que ela está satisfeita com o software e não vai querer sair. Então isso também é mais um ponto positivo do Mega Síndico. Legal, isso é uma garantia, aquele negócio, né? Coloca o seu cartão ou devolvendo o seu dinheiro, isso aí não existe, porque isso já te traz uma restrição na assinatura, tu nem faz o cadastro, né? Você tem esse tipo de cobrança no início. Se o cara quer cancelar o serviço dele, basta ele não pagar, simples assim. Não precisa ligar para a gente, não precisa fazer nada. Então isso traz um conforto muito grande para o usuário, para que ele ingresse na plataforma e experimente a plataforma, né? Esse é o grande intuito. Só que nem toda empresa pode fazer isso, né? Tem empresa que o cliente entra lá e não é satisfeito com o que ele vê. A gente vai se garantindo naquilo que a gente propõe, nossa proposta de inovação, de melhoria de qualidade do produto, produtividade e tal, e isso tem que segurar os clientes, né? Eles avaliam o produto e consideram melhor.
E por isso ficam e continuam pagando eternamente. Né? Eternamente não, desde o... Tomara que eternamente. Lá na frente, eventualmente, também ser uma financiadora de obras em condomínio. Né? Então a gente vai virar uma empresa financeira, basicamente, né? E trabalhar com serviços, não mais com software. É que, na verdade, o software é o meio pelo qual a gente acessa o mercado de serviços. Né? A gente não poderia entrar no mercado de serviços sem o software. O software é o canal que a gente oferta esses serviços. Então, a gente continua sendo uma empresa tecnológica, uma empresa de software, mas migra para o mercado de serviços e rentabiliza. Nossa corrente de receitas acaba virando para outro tipo de foco. Né? Então, basicamente, esse modelo de inovação é um modelo de inovação no modelo de negócio. Né? Nenhuma das nossas concorrentes hoje atua nesse sentido e a gente também vê muita dificuldade das empresas atingirem esse nível. Né? Então, existe uma corrida mesmo. Né? A gente fica tranquilo de falar isso abertamente porque é uma corrida. Quem fizer antes e quem fizer melhor. Uma startup é isso. Na realidade, não existe uma startup não. Qualquer empresa... Criar um canal, né? Numa empresa, o ideal é que você mesmo mate a sua própria solução, né? Que você mesmo busque inovar em cima do seu próprio produto. Então, por que a gente faz isso? Justamente para não ter que ficar controlando o concorrente, né? Porque nesse sentido a gama de possibilidades é infinita e mais vale a gente ser o mais rápido que a gente puder, sabe? Quem for mais rápido acaba saindo na frente do mercado e aproveitando as melhores oportunidades, né? Eu tenho uma pergunta aí, muito bacana que acabaram de falar. A minha pergunta é a seguinte: às vezes a gente fica tentando matar o produto e produzir inovação, coisa nova, mas vocês, os três, acham que a inovação vem da gente, de quem é dentro da empresa, a gente fica procurando feature nova e coisa do tipo, ou realmente alguma coisa nova, igual foi proposto ali, ou isso vem do cliente? Entendeu? Vem mais da gente, depois a gente vai testar no cliente, ou vem mais do cliente, a dor dele, de chegar e dizer, pô, tá dando dor ali, vamos tentar trazer algo novo. Porque às vezes o cliente não enxerga, né? Resposta saindo do outro lado, vem de todos os lados, né? Porque, na verdade, assim, a percepção da dor, ela vem eventualmente da interação com o cliente, né? Mas ele não te entrega a dor pura, tu tem que saber ler isso, tu tem que ser empreendedor, tu tem que conseguir enxergar a oportunidade ali. Se tu não enxerga a oportunidade e tu não entende o teu negócio, tu não consegue transformar isso numa inovação dentro do teu mercado. Então, são várias premissas, vários pilares que tu tem que ter para conseguir inovar. Não é uma coisa de só ir perguntar para o cliente, mandar um formulário do Google e o cara me mandou a informação, pô, agora eu vou inovar. Não é assim. Você precisa conhecer demais o seu mercado para poder saber o que de fato é uma inovação, o que de fato vai mudar na realidade daqueles clientes. E se os clientes vão provavelmente aceitar, para depois dar o passo de validar. Criar alguma coisa, empenhar trabalho, criar algo e depois tentar validar. Então, eu tenho uma crítica assim, de que as pessoas falam sem muito compromisso com a validação de MVP. Né? MVP eu acho que tem que ser um produto, ainda não um produto, mas algo que tu consiga realmente validar aquilo que tu está se propondo. Não adianta eu criar um MVP que não valida o que eu estou querendo propor. Eu tenho que criar um MVP que minimamente valida, porque senão eu mesmo não consigo atingir a resposta que eu precisava. Aí o pessoal faz MVP para atender um critério de um programa ou para atender um critério de uma metodologia e etc. E acaba não respondendo suas próprias perguntas enquanto empreendedor. Né? Então, essa questão que perguntou, ela está muito associada com isso. Eu vou lá, faço uma pergunta para o cara, de repente eu crio um MVP porque eu tenho que dizer para alguém, para o investidor, ou para uma metodologia, ou para alguém, ou para um grupo de pessoas que eu tenho um MVP. Aí a hora que eu boto MVP no mercado, que foi mais ou menos a experiência que a gente teve lá no começo, vacilando fazendo aquele MVP, mas foi o nosso MVP, né? Agora, se a gente for fazer um novo MVP na nossa inovação, no nosso novo produto, nós vamos ser muito mais precisos. Nós vamos fazer um MVP que valida exatamente o que a gente quer saber. Com relação ao nosso MVP ali, o primeiro MVP saiu da nossa cabeça só. A gente não tinha consultado ninguém. A gente pegou, pensou como é que era a vida em condomínio e desenvolvemos. Então, acredito que isso não seja o caminho correto. Se a gente tivesse ido primeiro no cliente, levantado o que ele necessitava, a gente ia aportar um bom caminho. A gente vê muita empresa nascendo dentro de outras empresas, né? Como é, por exemplo, o nosso amigo ali. Eu acho que isso é muito saudável. Né? Se nascer dentro de uma empresa que tem o know-how que você precisa, te dá uma vantagem muito grande no sentido de você não errar tanto. Então, galera, eu acho que mais ou menos era isso que a gente tinha para contribuir aqui. Se vocês quiserem compartilhar angústias de vocês, colocar coisas aí que tem a ver com isso aqui, né? Tem a ver com desafio empreendedor, tem a ver com criação de ambientes de inovação, porque a gente do nosso lado tem uma responsabilidade no ambiente de inovação, que é fazer sucesso. A gente tem que criar empresas que dão um retorno, né? Em todos os aspectos, financeiro,
social, impacto ambiental, etc. Né? Todos os impactos. Resolver esses problemas são empresas sustentáveis. No Inovativa Brasil, a gente tem uma vertente lá que é a Inovativa de Impacto. A gente não conseguiu passar nessa vertente dentro do programa, porque a nossa empresa ficou um pouco distante, assim, e a gente também não deu tanto foco nisso, né? Mas qual que é a ideia do Inovativa de Impacto? Tu criar uma empresa sustentável, que tem fonte de receita, mas que tem uma consciência de sustentabilidade implícita dentro da sua proposta de valor. Então, essa consciência de sustentabilidade, ela pode ser ambiental, ela pode ser educacional, ela pode ser, sei lá, ela pode ser em todos os outros 8 pilares da sustentabilidade, né? Existem empresas, por exemplo, organizações como a CUFA, né, como ONGs aí que a gente conhece, que acabam tendo um impacto social muito maior, mas trabalham com a questão da subvenção. A ideia do impacto, do inovativo, é ser empresa que tem fonte de receita, mas tem responsabilidade social, né? Dentro da Mega Síndico, qual que é o nosso conceito? A gente, quando chega dentro das casas dos moradores, aliás, das casas dos nossos clientes, nós temos um canal direto de comunicação com eles. Então a gente pode trabalhar em educação de sustentabilidade. Especialmente na área condominial, a gente pode falar em captação da água da chuva, energia solar, energia eólica, compostagem, economia de água, uma série de assuntos que tem a ver com a sustentabilidade. Então a gente também pode ser uma empresa que tem impacto ambiental, apesar de ser uma empresa de software, né? Tem tudo a ver com o nosso negócio. E certamente lá no futuro a gente vai buscar isso, mas antes a gente está buscando viabilizar o nosso negócio e acelerar, né? Esse que é o grande negócio. Então quando a gente está falando aí de ambientes de inovação, a gente está falando em formar empresas, né, e dar subsídios, conectar com editais de fomento, etc., dar subsídios para que elas possam criar seus modelos de negócio, validar seus modelos de negócio, ter o conhecimento e o foco na sustentabilidade e assim vai, né? Isso não é uma tarefa fácil. Então, empreendedor, quando ele vai tem acesso, por exemplo, a uma inovativa, isso significa que ele já ralou muito para conseguir validar o modelo de negócio, que é o que dá acesso a ele aos próximos espaços, né? Os próximos ambientes e nichos de conexão, né? Por exemplo, o Inovativo Brasil é um nicho a nível nacional. Ali na CAT, em Floripa, a gente tem um nicho tecnológico de Florianópolis, né? Então, a gente tem ambientes de inovação e aqui em Tubarão a gente vê uma coisa muito desconectada assim ainda, né? A gente está tentando fazer a coisa ficar... Conexão Startup tem exatamente essa intuição, né, de buscar as pessoas e conectar e compartilhar para que a gente se torne uma força mais importante e que a gente possa oportunizar os negócios que estão vindo na mesma onda, né, que estão criando, que estão experimentando, que estão se ralando, mas que estão a cada dia construindo a sua melhor oportunidade da manhã, né? Então essa é a grande dificuldade. Não é fácil, por exemplo, inovar. Você tem que aprender várias coisas ao mesmo tempo, financeiro, jurídico, patente, uma série de coisas, avaliação de mercado, conhecer mercado. Não tem escola para isso. Se for na Unisul, não tem curso de startup. Não existe isso. Você tem que aprender sozinho. E essa construção, você vai trilhando por meio do caminho desses ambientes de inovação, né, que vão te ajudando muito a alavancar. Quando você recebe uma validação do tipo inovativa, significa que você foi bem. Você andou certo por esse caminho, você conseguiu adquirir os conhecimentos e deu um passo e avançou. Então, validações dentro do mercado são extremamente importantes, né? Premiações, validações de programas de aceleração, reportagens. Hoje à tarde a gente esteve na TV Unisul lá, aliás, hoje de manhã, fazendo uma reportagem falando um pouquinho sobre isso também. Isso também é validação, né? A gente vai recebendo respaldo e à medida que a gente também vai construindo o nosso caminho, não só a nossa empresa, outras empresas do nosso ecossistema, a gente vai mostrando para quem está começando que dá para seguir esse caminho, dá para continuar, dá para evoluir nessa linha. Então, cara, não é fácil, é difícil pra caramba, a gente já pensa em desistir quase todo dia, assim, cara, será que nós vamos arriscar isso? Será? A dúvida é constante, acorda de manhã achando que está arrasando, de tarde está mal, de noite está pior ainda, outro dia acorda bem. Então, é uma oscilação de humor muito louco e tu vai começando a aceitar a propensão ao risco, né, cada vez maior, cada vez tu assume risco maior e maior e maior, e chega um momento que tu está capitalizando para investir na empresa, está pegando dinheiro do investidor, está subindo para uma escala de 1 milhão, e isso está tranquilo para ti, né? A gente pode achar difícil no começo, mas depois a gente vai se acostumando com a ideia e esse é o caminho. Fechou? Vamos lá. Manda aí. Salve de palmas. Está aberto perguntas. Alguém está perguntando para você? Queria saber se vocês fizeram um trabalho de estratificar clientes e determinar valores para cada classe de cliente.
Ainda não fizemos, cara, porque a gente está no processo de modificação. Essa versão 2.5 ela está lançada só para alguns clientes. E ela tem uma restrição ali para a gente fazer a venda online. Né? São duas restrições. A primeira é a necessidade de projetos de implantação para os nossos melhores clientes, né? E depois a possibilidade do cliente cadastrar seus próprios condomínios. Então esse desenvolvimento estão aí provavelmente para as próximas 2 semanas ele já está entregando. E isso viabiliza de a gente fazer a venda online. E nesse momento a gente começa a estratificar cliente, começa a fazer engenharia de valor para entender qual que é. Para a gente começar a fazer as nossas produções de conteúdo, marketing digital e venda inside, né? Que é o nosso. Como que vocês hoje trabalham realizando a venda? A venda hoje é totalmente ativa, cara. A gente faz cold call 2.0, né? Que é aquele cold call consultivo. Então a gente liga para os caras sabendo alguma informação anterior sobre eles, um raporte ali mínimo. E a partir dali a gente começa a fazer perguntas que são perguntas problema, né? Elas vão identificando que... Então a gente faz perguntas tipo assim, como é que está a questão da emissão de boletos de vocês? Sabendo que a gente sabe que é uma empresa que trabalha com Excel. Pô, a gente faz isso 1 a 1, cara. Eu já sei que esse problema existe na televisão, mas eu faço essa pergunta para tu te convencer de que tu precisa da gente. Então a pergunta ela é uma pergunta retórica, né? Vocês acabam chegando sabendo o que eles estão necessitando. Isso é conhecimento, cara. A gente precisa interagir muito com os clientes para saber. Mas às vezes tu não sabe, mas aí, com a informação que ele fala, tu já vai. E tu aprende mais um, depois tu vai pro próximo, já sabe como é que é. Então assim, quando o cara fala um negócio, tu já conecta com toda a experiência que tu tem, cara. Então isso aqui vai conectar para ele, então isso aqui vai conectar para ele. Aí tu vai pegando experiência em venda, chega uma hora que tu tá falando com um cara, que tu tá sabendo todas as dores dele, tu vai falando o que o teu produto mata naquilo ali. E vai conectando e o cara, pô, isso é bom demais, cara, preciso disso aí, então vamos fazer uma apresentação. Aí a gente vai para a empresa do cara, fica lá, pô, tem cliente que fica 1 hora com a gente, disponibiliza, né? Tem cliente que fica 4 horas. Vocês hoje já eleva muito isso hoje. Oi? A bagagem que vocês já têm já faz a alavancar. Então essa questão de venda por telefone, cara, ela é difícil, porque ela é cara, né? E ela é impessoal, principalmente quando faz o cold call, né? Mas é o que viabiliza hoje as vendas, a gente consegue fechar clientes, a gente tem hoje a maior administradora de Tubarão, a maior administradora de Laguna também com a gente, outras administradoras menores que estão crescendo cada vez mais, dentro daquela ideia da curva de precificação, que quanto mais unidades tu tem, menor é o teu custo unitário, os caras têm vontade de crescer, de colocar mais unidades para pagar menos, para ser mais economicamente viáveis, né? Para ter o custo-benefício de ter uma tecnologia de ponta e serem baratos ainda assim, né? Então assim eles ganham concorrência, eles ganham competitividade e assim vai. Então isso tudo é argumento de venda, cara. A gente vai falando essas coisas, o pessoal vai gostando de ouvir, né? E realmente é a nossa proposta de valor. A gente atende isso, a gente faz isso que a gente está falando, não é só venda. Acho que também a nossa escolha do público foi muito boa nesse sentido, que a gente escolheu as administradoras menores, médias, né? Que tem aquele momento que ela está crescendo, então isso ajuda bastante a gente para vender e eles para crescerem cada vez mais, né? Então acho que foi um acerto. Aliás, essa é uma estratificação que a gente faz, né? A gente segmenta mais o mercado basicamente em 2 partes, pequenas e médias administradoras com de autogestão, que o papo é um pouco diferente para cada um desses dois e os demais a gente não pega. Tipo assim, uma administradora com 5.000 unidades. A gente nem vai porque esses caras certamente já são uma empresa consolidada com várias ilhas de gestão, com vários gestores de condomínio lá dentro e que basicamente já tem software. Não é inviável tu gerenciar uma administradora desse tamanho, né? Então a gente quer os caras que ainda estão passando dificuldade com planilha, né? Estão trabalhando com um volume enorme de informações, sendo que poderia utilizar o MegaSync, uma solução que traz uma produtividade, eu vou chutar aqui, mas no mínimo 5 a 10 vezes maior do que os caras poderiam fazer em Excel, né? E eventualmente 2 ou 3 vezes maior do que em outro software concorrente. E a gente tem essa estratificação mínima, assim. Tem uma pergunta, como é que pergunta isso? Vamos lá. Tem vocês acham que o fato de ter nascido em Tubarão dificultou alguma coisa para a empresa, ou faltou alguma coisa assim, no projeto da empresa, que poderia talvez, ter nascido em Floripa, seria diferente, ou o fato da cidade tem a ver assim, com a velocidade ou não da história do crescimento da empresa? Quer contribuir com alguma coisa? Vitor, talvez eu acredito que, na verdade, você possa ter mais conexões, talvez tenha mais conexões, mais clientes, né? Mas aqui Tubarão, eu acredito que possa realmente, se tivesse nascido em Floripa, poderia ter sido potencializado, mas é uma coisa que também não posso precisar. O mercado lá também é maior, né? Os prédios são maiores, tem mais administradoras, mas por outro lado, talvez aqui agora que esteja começando a ficar forte o mercado de administração comunal. Né? Fala então, localmente, né? Como? Localmente a nível de mercado. Isso. Por exemplo, acho que agora que está começando a nascer mais administradores aqui, então talvez seja uma boa hora. Na verdade, isso aí é bem
é bem difícil de dizer assim. É que um cliente muito bom nosso é o resultado de uma administradora. Esse cliente é perfeito pra gente. E no Brasil, sempre está se abrindo novas administradoras menores. Então, esses são os nossos bons clientes. Então, a minha opinião é a seguinte, cara. Eu acho que não tem muito a ver com isso, cara. Eu acredito que tem a ver muito mais com reunir competências, e aí eu estou falando do time, né? E meter a cara. Então, assim, eu teria a mesma dificuldade que a gente tem em Tubarão, eu teria em Floripa, sabe? Teria talvez outro caminho, mas a dificuldade é ser a mesma. Não é à toa que a gente fala a mesma língua quando a gente vem para um evento como esse, né? A gente está falando aqui de startup, né? Como criar um negócio, como aprender sobre... E o que não é diferente de um empresário que antigo, né? Vamos dizer assim, um empresário clássico, né? Que também passou por tudo isso, só que não tinha essa oportunidade de conversar, de reduzir suas angústias, de poder trocar um pouco, né? Então, aqui em Tubarão hoje, cara, desde o início da Mega Síndico, eu acho que a gente não tinha ainda esse tipo de conexão. Já tínhamos a incubadora dentro da universidade, mas também ela era muito tímida ainda lá dentro do contexto. Não havia entendimento da importância do empreendedorismo para todas as outras áreas de conhecimento, né? Ele é como se fosse óleo na engrenagem. Então, se eu tenho um curso de engenharia e empreendedorismo lá dentro, potencializa a engenharia. Se eu tenho administração, potencializa a administração. A universidade precisa enxergar isso como uma ferramenta do aprendizado, da formação humana e do desenvolvimento social. E não só como eventualmente uma funcionalidade que ela oferta, uma extensão universitária, né? Ela tem que usar isso como uma ferramenta. Já é discutido muito nos cursos, mas de forma muito teórica, né? Não de forma prática. Então a gente tem desde que eu me formei, né, já faz mais de 10 anos, cara, e daquela época a gente já tinha disciplina de empreendedorismo, o professor Luciano Marcelino e tal, mas tudo na teoria clássica, baseado lá nos teóricos clássicos, né, da administração. E basicamente, cara, é aquela coisa, né, pirâmide de, como é que chama, de Maslow, era Deming, aquela coisa clássica lá, beleza? Tudo aquilo é verdade, cara. Ford e tal, mas... Tem uma pergunta para vocês. Hoje vocês falaram que o público-alvo é administradores de condomínio, né? Vocês não vendem para síndico direto, né? Porque você também dá para escalar. E outra coisa, a versão 2.5 ela tem uma capacidade de atender até quantos clientes ou até quantos... Assim, a gente hoje tem também a questão do síndico profissional, né, cara? Que é um síndico que administra 5, 10 condomínios, assim, ele consegue... Acho que não dá tanto, né? Os caras fecham contratos do tipo assim, 3 vezes por semana eu apareço no condomínio, fico uma hora ao lado, vou pro outro e tal, e fica girando. Então, acho que no máximo estourando 10, né? Condomínios? Que o cara consegue. O síndico profissional consegue, né? A administradora vai um pouquinho além disso. Mas o nosso público-alvo assim, então, condomínios de autogestão e pequenos e médios administradores. Então, nesse inteirinho eu posso ter o síndico profissional, o síndico por vocação e posso ter o administrador, né? Mas o foco de vocês é na administradora, né? Tanto faz, na verdade. Mas isso aí também resolveria o problema de muitos síndicos de um prédio, de um condomínio pequeno. Na venda ativa, como a gente faz hoje, vender para condomínio por condomínio é mais caro do que vender para administradora. Então a gente foca hoje na administradora, mas vender online é diferente. Então quem cair no interesse... No bairro de On, a gente tem vários... Por exemplo, meu namorado morou na época da universidade num condomíniozinho que a dona Cirlene tinha ali, que são 10 apartamentinhos, só que ali tinha uma série de coisas. Ali tem o Torre Gemas, que a gente chama ali, que é o Praxe Premier, não sei o nome dele, que também dá vários tipos de incomodação. O cara que eu sinto dele, tadinho, dá até pena do cara. Pô, até o cara olha assim, puta, né? Vou dar um case pra ti, cara, do condomínio que a gente vende em Tubarão, que eles tinham uma relação com uma administradora, e essa relação estava se corroendo, a administradora não estava atendendo bem, porque havia conflito de moradores com o gestor da administradora. E esses caras faziam birra e não pagavam o boleto. Aí começava a dar inadimplência no condomínio, faltava saldo, a administradora não conseguia fazer as melhorias, não conseguia fazer nada. E aí chegou um determinado momento que deu uma briga na reunião de condomínio. Eles falaram, cara, a gente não quer mais administradora, a gente vai trabalhar com autogestão. E aí o síndico novo que assumiu, contratou o Mega Síndico, a primeira coisa que ele fez foi bater o telefone e dizer, cara, eu só vou gerenciar isso aqui se eu tiver um software. E a gente foi lá, apresentou o Mega Síndico na versão 2.0 ainda, agora ele já está com 2.5, hoje mesmo ele migrou. E aí, cara, ele começou, em algumas conversas assim, ele também era um cara muito esperto assim, em gestão, e ele começou a fazer saldo no condomínio, trazer saúde financeira para o condomínio, e trazer transparência, começar a mostrar relatório, começar a levar para a reunião de condomínio
que está dando certo, o condomínio está voltando, está tendo dinheiro para fazer as melhorias, vai conseguir consertar a viga que está estragada, vai conseguir fazer a pintura e tal, e isso melhorou a qualidade de vida. Parou de ter briga, parou de ter Outra pergunta já, então isso é interessante. do software mesmo. Tem o síndico, né? E eu sou um morador, eu tenho acesso ao sistema também ali? Também, Existe na verdade um outro módulo que é mais focado no morador, né? Uma interface mais simples. O boleto vai direto pro morador. Aí a questão também, por exemplo, ele recebe um e-mail com um relatório de notificação, ele recebe ali ou ele tem que entrar ali ou ele recebe também por e-mail? Recebe por e-mail e também pode pegar no... segunda via. Isso é uma coisa que a gente aprendeu, assim, né? No portal dos moradores... No caso, tipo, tem conta de luz, moto CPF ali. No caso, a gente começou a mandar todas as informações que tem no portal do morador, a gente envia por e-mail também. Porque os moradores têm muito mais condição de acessar o e-mail do que o portal do morador. Mais rápido, né? Toda a informação que está lá vai estar no e-mail também. A gente vê que o morador ele é o cara assim, que ele não quer ir atrás da informação, ele quer receber. Sabe? Então a próxima coisa que a gente está pensando em fazer já é um aplicativo. Isso que o morador baixa, é receber tudo ali, né? Esse aplicativo é muito mais fácil de ele poder acompanhar o que está acontecendo. Mas esse aplicativo também tem que ser desenvolvido com bastante cuidado, porque eu preciso ter retenção, eu preciso ter que instale e mantenha. E hoje em dia a gente sabe que o pior cenário aí é falta de espaço no telefone, o cara vai deletar primeiro que... Tem que ser algo muito importante. Tem que ser algo que realmente traga essa visão, né? De que... Aquela opinião, por exemplo, que o cara reclamou do barulho do vizinho. Só o síndico recebe aquilo? Ali é. Aí não é todo mundo que consegue visualizar. Não, até porque pode gerar uma situação inconveniente. Na verdade, a parte do morador Eu me exemplo foi tu que me denunciou, seu safado. Quando eu entrei pra morar no meu condomínio, a gente tinha um WhatsApp do condomínio, cara. Pensa num cataclismo que era lá. Era um abrigaçado, pessoal. Tipo assim, o cara do 101, ele nem sabia que era o cara do 1201. O cara tá lá em cima, nem sei quem é, ele fala, pô, o cara do 1201 fez isso e aquilo. E no outro dia tá cruzando o corredor. Então assim, o WhatsApp ficava impessoal, porque era uma vizinhança, se eu botar na horizontal, o cara era 3 quadros pro lado, né? Só que, e aí ele fala do cara de forma genérica e esquece que a gente tá morando no mesmo lugar. São pessoas, né? É um tratamento muito impessoal dentro do próprio WhatsApp e livre, né, cara? Tu pode falar diretamente do outro, o outro tá vendo e já te responde aqui mesmo e na frente de todo mundo e dá, cara, horrível. Então assim, o Mega Síndico, ele tem permissionamentos para tudo, né? Toda a informação que resguarda a privacidade, ela não é publicável dentro do Mega Síndico, ela vai com as privacidades resguardadas. Então, se a gente vai publicar um balancete a público, esse balancete vai categorizado, não vai detalhado. A adimplência não aparece detalhada, ela aparece só no total. Então, informações que são sensíveis, a gente coloca a privacidade. Aí o morador, por exemplo, pode ter acesso às suas contas no seu portal. Sempre. O Mega Síndico teve case de cliente que começou a utilizar o Mega Síndico porque tinha moradores que estavam falando que estava roubando o condomínio. Ele não estava, só que ele estava numa gestão que não era transparente. Então, o apartamento que ele botou no Mega Síndico, os moradores recebem os balancetes, conseguem acessar a segunda via de boleto, ficou tudo transparente e ele resolveu o problema. Então, resolveu o condomínio só com o software também. Acho que isso aconteceu. Muito bom. É mais comum que a gente imagina. O balancete é um relatório assim, cara. Esse balancete ele foi projetado para que tu consiga ler tudo que aconteceu financeiramente dentro do condomínio em uma folha, uma ou duas, sabe? Dependendo do número de contas que ele tiver ali. Mas a ideia é essa, o cara consegue olhar conta por conta, saber onde ela estava, de onde ela veio, como é que ela foi gerenciada, né? E o que gerou o saldo do condomínio na data tal. É meio ruim de ver porque não tem o lançamento, você tem o saldo. Aqui a gente teria assim nos grupos, né? Tipo, os lançamentos, depois as despesas, e aqui embaixo tem mais fazer. Fatura de telefone, bem parecido. Pode ser. E aqui tem legendas e tal, então fica atendendo a todos os níveis, né? Desde o morador que quer ver saldo até o cara que quer analisar o que é por metódica. Eu queria falar, só aquela pergunta que eu fiz a respeito da dificuldade de interpretar Tubarão, que seja ruim, enfim. Porque a nível de mercado, como eu falou, localmente Tubarão às vezes a gente pensa, vou abrir em Tubarão porque já tem experiência no mercado de Tubarão, a gente conhece fulano, ciclano. Para vocês talvez não faça tão sentido, porque pode vender para Rio de Janeiro, São Paulo, não sei, não tem por que não vender, eu acredito que não tem. Agora a questão de incentivo, às vezes a gente vê, tipo, vou fazer empresa em Tubarão, porra, startup em Tubarão, cara, o Thiago Viajão, sei lá, o Vitor Viajão, tá desde o começo lá, pô, tem isso aí de Tubarão ainda, o cara vê, os caras estão viajando. Então eu acredito que no início tenha sido muito foda por isso. Tipo, tô trabalhando no Senai, veio daqui, e eu vejo que é muito legal ter a Mega Síndico em Tubarão, porque é um exemplo que está dando certo, entendeu? Então serve aí de crítica ao pessoal que acha que tem uma ideia e rouba e
não dá para ir para frente, pô, tem como, entendeu? Tem todo esse grupo agora, o pessoal de fora aí, tá vindo de Criciúma, então, pô, podia ter bem mais gente hoje aqui. É igual a gente, agora a gente acompanha a gente também online. Eu e o Michael, a gente estava vindo porque acompanha a gente também. A gente estava conversando isso hoje, né? Daí uma coisa mais imagina se a gente pudesse, se a gente tivesse aberto a agência, trabalhar com inbound, trabalhar com inteligência e marketing realmente, né? Não só o inbound, mas o outbound. E tivesse em Florianópolis, tivesse uma região que tivesse uma cultura de acesso, sabe? Hoje a gente vai chegar para um cliente, ele fala assim, qual é o teu objetivo? Meu objetivo é tal. Mas ele disso, sabe? Mas eu acho isso como uma oportunidade, tu também poder tocar o mercado e se desenvolver, acho que vai ser referência. Acho que o principal é ter persistência como empreendedor, né? E é por isso que a gente está abrindo um curso de persistência para começar a dar. Isso aí. Se faz um pouquinho mais sério, não. Valeu, parabéns. É quase que a gente tem no curso.